Amém. Provérbios 8, 17 diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Amém. Se você reparar o começo desse capítulo 8, ele tem lá uns subtítulos, tipo a excelência da justiça, os preceitos da sabedoria, e é uma passagem bíblica que está falando bem da sabedoria. Chega ao ponto de dizer em algumas passagens: por mim governam os reis da terra, ou seja, com sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento. Ninguém é sábio. O sábio é aquele que tem um conhecimento. O sábio não é uma pessoa que ele, dele mesmo, como se brotasse nele alguma coisa, ele pudesse exalar. Não, não é isso. É porque não é que ele exale de si mesmo, é porque ele deixou alguma coisa penetrar nele, no entendimento, nos sentimentos, na compreensão. Daí ele tornar-se um sábio. Se você pegar uma criança da família mais rica do mundo, que poderia ser instruída nas letras mais afinadas da sociedade desenvolvida, e pegar esta criança e lançá-la lá no interior de uma floresta, vivendo no meio de uma tribo indígena, onde não tem energia elétrica, não tem computador, não tem nada de modernidade, onde dinheiro não faz diferença, porque ninguém precisa de dinheiro. Ainda assim, esta criança pode tornar-se um sábio, observando a natureza, observando o vento, observando o germinar das sementes, observando a lua, a movimentação dos peixes. Será um sábio, porque o de fora, o ecossistema que está à sua volta, penetrou dentro dele e ele pôde entender algumas coisas. Sabedoria é entendimento, sabedoria é compreensão. Sabedoria é quando você consegue observar as coisas e ver que é possível você trabalhar com aquelas coisas. Isto é sabedoria. Não é ninguém, aquele camarada é um sábio. Se ele é sábio, significa que ele é instruído. Nós podemos ter índios sábios. Claro, o índio não criou uma lança capaz de pegar um peixe no fundo do mar, ou melhor, no fundo do rio. Não lá no fundo, né? Logicamente, mas ali onde ele está vendo o peixe passar. Só que quando você olha para um peixe nadando ali no rio, a um meio metro mais ou menos, 80 centímetros da superfície, quando você está olhando para aquele peixe, na verdade você não está vendo a distância real do peixe. O peixe não está naquele lugar que você está vendo, porque a água funciona como uma grande lente. Mas o índio, muito esperto, ele se tornou sábio. Ele entende que ele tem que jogar a sua lança em uma determinada direção que vai pegar o peixe, que não está naquela posição que ele está vendo. Ou seja, isto é sabedoria. Ele deixou-se ensinar pelos fatores externos. Aqui diz a excelência da sabedoria. Aí diz no verso 17:
a sabedoria falando, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quer dizer, madrugada é primícia, madrugada é início. Nem todas as Bíblias trazem essa palavra madrugada. Madrugada é o primeiro lugar. É quando o sol está começando a mostrar os seus primeiros brilhos. É o começo, é o principal do dia. É o começo do dia, é aplicado à busca da sabedoria. Então a sabedoria estaria aqui na visão de Salomão, dizendo isso: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí diz: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Para quem? Para quem busca a sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento. O homem olhou para o vento e disse assim: eu vou usar esse negócio. Aí criou um catavento gigante, conseguiu gerar energia com catavento. Porque ele se deixou instruir pelos seus sentidos, observando as coisas da natureza. Tem algumas pessoas que tudo passa desapercebido para ela. O vento passa desapercebido, a chuva passa desapercebido. Aí você vai nesses lugares, às vezes de interior, onde tem grandes empresas com recursos, você vê lá um telhado todo ornamentado. Aí quando a chuva vem, o camarada canaliza toda aquela água, vai para uma cisterna, instalou uma bomba, joga para a caixa d'água, e ali ele usa a água tranquilo, não está nem aí para SEDAI. Por quê? Ele desenvolveu uma sabedoria, ele conseguiu aplicar um conhecimento, ele observou as coisas, ele teve entendimento. E aqui está dizendo: riquezas e honra estão comigo. Com quem? Com a sabedoria. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Sabedoria, conhecimento, como está o nosso, né? Tem pessoa que sabe lidar com eletricidade, sabe lidar com encanamento, sabe lidar com, sei lá, faz telhado, faz piso, constrói casa, mas não lê Bíblia. E tem gente que se aplica a conhecer a Bíblia. Às vezes não sabe fazer eletricidade, não sabe construir uma casa, não sabe lidar com eletrônica, mas aplicou-se a alguma outra coisa. Eu quero te perguntar: a que ou em que você tem se aplicado? Em que você tem se aplicado, irmão? Você sabe que quando você se aplica a algum conhecimento, a tendência é toda a sua vida girar em torno daquilo? Presta atenção no peso desta frase que eu estou te dizendo. Quando você se aplica a alguma coisa, a tendência é toda a sua vida girar em torno daquilo. Quer ver? Uma pessoa diz assim: eu quero ser um militar. Ou um pai, normalmente isso os pais fazem, né? Vou botar meu filho na academia militar. Meu filho vai ser um oficial das Forças Armadas. Aí cria a criança, dá um jeito, põe ela num colégio militar, põe ela para fazer cursinhos, etc, etc, joga o filho lá dentro do colégio militar. Aí o filho se envolve com aquelas técnicas, aqueles estudos e tal. Aí você tem ali uma pessoa que toda a sua vida vai girar em torno daquele conhecimento que ela adquiriu.
Você vê uma pessoa que diz assim: eu gosto de trabalhar com carro, eu quero ser um mecânico de automóvel. Aí a pessoa leva toda a sua vida, ela atravessa todos os seus anos de vida consertando o carro, ganhando o seu dinheiro, vivendo a sua vida honestamente, muito bem, mas tudo na vida da pessoa gira em torno da oficina, tudo gira em torno do veículo. Ou seja, ao conhecimento que você se aplica, ali você vai fazer girar a sua vida. Então você precisa ter entendimento que se você se aplicar ao conhecimento, ao entendimento, ao estudo da Bíblia, você vai fazer com que toda a sua vida gire em torno disso aqui, da Bíblia. Agora, depende se você deseja isso. Depende se você quer isso. Depende se você vai ter coragem e força para renunciar certas coisas que, em princípio, são muito mais prazerosas ou darão muito mais retorno financeiro. Depende das forças que você tiver. Tem pessoas que dizem assim: se eu entrar por esse caminho aqui, se eu fizer esse curso aqui, eu vou aprender a trabalhar com isso ou aquilo e eu vou ganhar muito dinheiro. E acabou aquilo, ela emprega toda a sua vida ali, a sua vida gira sempre em torno daquilo. Amanhã ele está com os seus filhos, com os seus netos, com os seus patrimônios, e ele diz assim: tudo que eu conquistei foi graças a isso aqui que eu me dediquei. Ora, eu conheci pessoas que se dedicaram a fazer salgadinho e construíram patrimônios imensos. Eu conheci uma pessoa que se dedicou a fazer cocada e vendia tanta cocada que comprou carro, comprou casa. Eu conheci um camarada que ele se dedicou a fazer pipa e ele vendia pipa o ano todo. Vendia pipa o ano todo. E ele comprou dois carros, comprou a casa, uma casa, morava no morro, quis sair do morro, vendeu a casa que morava aqui e foi morar em outro lugar. Ele se empenhou. Tinha um camarada que vendia pé de moleque e vendia empada. Ele empenhou toda a sua vida naquilo ali. As empadas dele eram as melhores do bairro, vendia empada como ninguém, ganhou muito dinheiro, comprou carro, juntou dinheiro, depois foi embora do morro, não queria mais morar no morro. A vida dele girou ali em torno daquilo e foi embora, mas continuou vendendo as empadas dele. Se você se aplica a alguma coisa, você tem que entender que um dia, alguma coisa de justiça, alguma coisa que dê retornos financeiros, ou sei lá como for, um dia você vai olhar para trás e vai se orgulhar. Você vai dizer: caramba, como foi bom aquele cursinho que eu fiz, eu aprendi a usar um multímetro. Daquele multímetro que eu aprendi a usar, olha o curso que a minha vida deu. Hoje eu sou uma pessoa que tenho casa, eu tenho carro, eu criei não sei quantos filhos, estou até ajudando a criar os netos. Você vai se orgulhar, porque você se empenhou em alguma coisa e isso que você se empenhou te trouxe um resultado. Você vai gostar, você vai ficar feliz. Eu te pergunto, irmão, se empenhar no entendimento, na pesquisa bíblica, na leitura bíblica, isso traz algum resultado? Aqui a sabedoria estaria dizendo, né? Sabedoria não fala, é o entendimento, é uma revelação, por isso que eu digo estaria dizendo. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas e honra estão comigo. Você já ouviu falar de Albert Einstein? Você já ouviu falar de Benjamin Franklin? Você já ouviu falar de Benjamin Constant? Você ouviu falar de Rui Barbosa? Eram homens que se empenhavam em estudos. O próprio Einstein chegou ao ponto de dizer, sabe o quê? Se você acha que o preço do conhecimento é caro, então experimente a ignorância. Einstein, o homem que fez o cálculo da bomba atômica,
abandonou no meio do caminho quando ele descobriu que estavam enganando ele. Pediram para ele, queriam fazer a bomba atômica. Aí fala assim, ninguém vai conseguir fazer esse cálculo aqui de átomos e prótons, e não, ninguém vai conseguir fazer isso a não ser Einstein. Aí alguém disse assim, mas se pedir para ele, ele não vai fazer. Então vamos enganar ele. Vamos pedir para ele fazer um cálculo, não vamos dizer o que é. Aí Einstein mandou ver. Pegou os jeans dele e mandou ver. Quando ele olhou direito, ele falou, peraí, esse cálculo aqui, aí abandonou no meio do caminho. Largou para lá. As pessoas deram continuidade e criou-se a bomba atômica com os cálculos de Einstein. Porque tinha um entendimento profundo, tinha um conhecimento profundo. Irmão, Einstein foi um crânio. Tantos homens foram crânios. Alexandre Graham Bell, o inventor do telefone. Santos Dumont, o inventor do avião. Pessoas que pararam e olharam para o vento e disseram, eu posso usar isso aí. Eu posso fazer alguma coisa com isso aí. E eles se apoiaram em coisas tão naturais. Hoje nós temos aqui, o livro chamado Bíblia, que de natural aqui só o papel e as letras, mas o Espírito que está nesta letra é tão poderoso, tão incrível. Eu te pergunto, e você me responde, se você se apoiar, se enveredar por esse livro aqui, você acha que, o que será da sua vida? Sabe o que acontece com algumas pessoas, às vezes, que vêm para o ministério, e às vezes eu conversando com a minha esposa, eu digo assim, vamos aguardar. Mas às vezes tem pessoas que já chegam aqui com entendimento tão atrofiado. As pessoas chegam às vezes achando que nós estamos aqui como uma outra igreja qualquer. Longe de mim me comparar às outras igrejas, jamais. Se tem uma coisa que até hoje, depois que Deus nos deu a revelação da restauração, se tem uma coisa que eu não reconheço mais, até hoje não apareceu diante de mim, é igreja. Igreja, se eu tiver que apontar alguém para uma igreja, eu aponto para cá, para essa aqui. Não aponto para nenhuma outra, porque eu não reconheço outra igreja. Nem Assembleia, nem Batista. Eu não reconheço igreja, é um lugar onde político desfila no púlpito. Eu não reconheço isso como igreja. Eu não conheço como igreja lugar onde maçom está dentro da igreja com toda a liberdade e ainda acaba sendo até pastor. Eu não reconheço. Então, irmão, veja bem, às vezes as pessoas vêm para cá, mas não entendem o que é restauração. Restauração, meu irmão, é você ter a língua afiada como a pena de um destro escritor. Restauração é você calar todo mundo e de ninguém você ser calado. Restauração é você botar cada um no seu lugar. Pode ser juiz, polícia, advogado, pode ser traficante, pode ser mendigo, pode ser rei, não interessa o que seja. Diante de ti tem que se calar, porque você tem a palavra. Você tem a sabedoria, você tem o entendimento, você tem a revelação. Então, Deus não te chamou para uma vidinha natural. Eu estou apenas dizendo para você que se você se aplicar alguma coisa natural, a sua vida vai girar em torno daquilo. E se você se aplicar, além das coisas naturais, que todos nós temos que nos aplicar alguma coisa natural, mas se você se aplicar e botar em primeiro lugar o espiritual da palavra de Deus, a sua vida vai girar em torno disso. Não é um mecânico, simplesmente, pelo fato de ser mecânico, que expulsa demônio, cura enfermo, liberta os cativos e os oprimidos. Mas aquele que se aplica na Escritura, ri e zomba de Satanás e das suas obras. E quando o diabo vem com as suas enfermidades, ele, cheio do Espírito, diz, esta enfermidade não será para a morte. Mas é alguém cuja vida gira em torno de alguma coisa poderosa, alguma coisa tremenda, alguma coisa gloriosa. Então,
que você tem se aplicado? Como está o seu entendimento? Todos nós buscamos coisas no mundo, porque quando nascemos, a primeira coisa que vemos é o mundo. Por isso que a Bíblia nos chama uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de conceitos e de valores. Nesse ministério, nós não entramos aqui na igreja falando por bens materiais, suplicando por coisas da terra, nada disso, porque aqui está escrito nesse livro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aqui está dizendo, a sabedoria está dizendo: eu tenho riquezas e honras. Muita gente tem uma visão de mundo, de riqueza, mas a própria sabedoria, o saber, o entendimento, o conhecimento, está dizendo aqui que quem tem conhecimento também adquire riquezas e honras. E quem mais vai honrar quem tem entendimento das coisas espirituais? O próprio Deus. E se Deus nos honra, meu irmão, não importa quantos tentem nos desonrar, porque maior é Deus. Aí ele diz assim: eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quer dizer, você quer andar em justiça, em juízo, quer andar por esta vereda é um caminhozinho estreito, você quer andar por isso? Você precisa de sabedoria. O que é sabedoria? A ciência, o saber, o entendimento das coisas, a compreensão, porque tem muitas pessoas que julgam as coisas de acordo com o seu saber, com o seu entender, e não procuram o saber e o entender de Deus. Tem muita gente que diz: eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Até dentro da igreja, como nós achamos pessoas que ouvem uma pregação e diz assim: eu não concordo com isso. E quem foi que disse que de um púlpito vai sair o que eu concorde? Quem foi que disse? Se eu fosse entrar numa igreja para o Espírito Santo dar uma pregação com aquilo que eu concordo, eu não preciso entrar na igreja. Ele vai citar aquilo que eu não concordo, porque ele está me chamando à conversão. Se eu vou ouvir só o que eu concordo, eu não vou ser chamado a uma conversão. Não existe conversão se todos os caminhos que se apresentam diante de mim são os caminhos que eu concordo, os caminhos que eu sempre andei nele. Conversão é quando alguma coisa vem contrário ao que eu penso. E muita gente diz assim: não, eu não penso desse jeito, eu não quero isso. Esse pastor que pregou é maluco. Mas a postura correta é buscar na fonte que é o Senhor Jesus. Ele é que diz o que é certo, o que é errado, o que nós temos que concordar ou discordar e a que nós temos que nos converter. Se você reparar o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 12, eu acho essa passagem tão interessante do capítulo 12, no verso 2 ao 4 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Deixa eu explicar uma coisinha para você acabar com um mau entendimento que existe aqui. Porque diz assim: Daniel, sela as palavras deste livro até ao fim do tempo. Não quer dizer, meu irmão, essa pontuação aqui, ela não está correta. Não quer dizer isso. Daniel, sela as palavras deste livro até o fim do tempo. Eu te pergunto, Daniel tinha condições de selar algum livro até o fim do tempo? Não, então o entendimento daqui não pode ser isso, porque Daniel não tem autoridade de selar um livro espiritual. Amém, irmão? Aí diz assim: Daniel, fecha estas palavras, sela este livro. Aí diz: até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra,
E o saber ou a ciência se multiplicará. O saber, a ciência, o conhecimento do livro. Muita gente já interpretou isso aqui só porque aparece a palavra ciência, cujo sinônimo é saber e conhecimento. A pessoa coloca a ciência como a ciência, os estudos que estão por aí, estudo do corpo humano e tal. Não, tudo isso tem se multiplicado, mas aqui não está falando disto. Aqui está falando que as pessoas correrão de uma parte para outra e o conhecimento do livro se multiplicará. Ora, então Jesus está dizendo que para o final dos tempos, o conhecimento do livro se multiplicará. Tá, o nosso tem se multiplicado? Estamos no final dos tempos? Temos entendido assim? Só poderemos entender que estamos no final dos tempos se tivermos entendimento deste livro. Se não houver esse entendimento, nem isso nós não vamos entender. Mas se entendemos que estamos no final dos tempos, o nosso conhecimento deste livro específico de Daniel também tem que se multiplicar, porque aqui está dizendo que a revelação é para o fim dos tempos. Eu quero que você ande um pouquinho só aí na frente, Oséias no capítulo 6. Oséias no capítulo 6 diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. E esta passagem do verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer, nos dá a entender que Deus, a sua palavra, é uma fonte inesgotável, porque por mais que você conheça, você tem que prosseguir em conhecer, você tem que permanecer na busca dos valores, do conhecimento, do entendimento das coisas de Deus. Muitas pessoas já começaram a caminhada na igreja com o evangelho, mas pararam a sua caminhada. Hoje as pessoas estão pensando que estão evoluindo, mas não estão mais evoluindo. Por quê? Quando começaram na igreja, liam ali uns 2 capítulos da Bíblia, alguma coisa, tal, até o primeiro amor, bem mais, mas depois vão se acomodando e começam a ler a Bíblia por um desencargo de consciência, que não vai trazer resultado nenhum. As pessoas começam a ler a Bíblia tipo assim: caramba, hoje eu não peguei na Bíblia, caramba, já tem 2 dias que eu não peguei na Bíblia, poxa, essa semana eu não peguei na Bíblia. Aí vai lá, pega a Bíblia, senta num canto, lê 1, 2, 3 capítulos e acha que isto é uma vida espiritual. Não está tendo entendimento, não está tendo sabedoria, não está tendo ciência, não está tendo conhecimento, não está realmente valorizando. Irmão, se eu perguntasse aqui, quem quer realmente ser um sacerdote para liderar a obra do Senhor na terra, eu imagino que muitos têm isso no coração, mesmo que não levantasse a mão, pois se você está a serviço de Cristo, quer servir a Cristo, você quer que Ele te coloque na frente da batalha dia após dia, você quer guerrear, você quer batalhar, você quer fazer a obra, mas sem conhecimento você está se iludindo. E meu irmão, você já vem de tantos lugares, tão surrado, tão massacrado. Você vem do templo de Satanás, da Universal, da Graça, da Mundial. Você vem das assembleias envolvidas com política, com a maçonaria, os batistas, metodistas, presbiterianos. Você vem dos templos de Satanás, da Igreja Católica. Você vem da linha branca, da linha preta. Você vem de tudo que é linha de espiritismo, e você vem sendo enganado, massacrado, vem sedento de Deus, vem buscando. Você chegou aqui, eu não serei mais um a te enganar. Eu não vou te iludir. Eu não sou um pai de santo que vai dizer para você: vai meu filho, na tua força. Eu não sou enganador. A força do Senhor é as palavras dele em você. Eu não vou te enganar, eu não vou pedir o teu dinheiro,
Eu não vou fazer uma campanha para você se emocionar e dar o teu tudo. Eu quero que você dê a tua vida no altar, mas não pense que Deus aceita uma vida qualquer. Vida para Deus tem que ser santificada. E Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se não tem palavra de Cristo em você, tua vida não é santificada e não presta para o altar de Deus. Você já foi enganado demais. Você já foi iludido demais. Eu não vou ser mais um. Não vou ser mais um a te enganar. Você quer ter autoridade sobre o diabo? A Escritura diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você quer ter autoridade sobre os demônios, quer orar sobre os enfermos, quer desfazer as obras de Satanás, quer restaurar os cativos e os oprimidos. Como? Só com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não posso te enganar. O meu sentimento não me deixa te enganar. Eu sei como é triste uma pessoa batendo cabeça para os demônios. Eu sei como é triste uma pessoa chegar nesses templos da Universal governados por Satanás, diabo, e a pessoa ali dá o seu tudo, e depois, como ligavam para mim: pastor, eu não tenho nada em casa, eu não tenho leite, quem está dando leite para minha filha é o vizinho que está com pena, porque eu dei tudo da minha casa, eu dei até minha cama, eu vendi, minha geladeira, minha televisão, estou dormindo num chão frio com a minha filha, e para minha filha não morrer de fome, quem dá leite é o meu vizinho. Eu não vou ser mais um a te enganar, meu irmão. Eu não vou ser mais um a te iludir. Essa multidão que está na Universal ali não tem nenhum salvo. A multidão que está na graça, na mundial do poder de Deus, não tem nenhum salvo ali dentro, nenhum. Sabe o que é nenhum? Como a Escritura nos adverte, que os perdidos são como areia. É muita gente. A porta da salvação é estreita e a da perdição é larga. Irmão, você tem sabedoria, tem ciência, tem conhecimento, tem entendimento na tua vida? Lembra que os sacerdotes lá, os filhos dos sacerdotes, do principal sacerdote, foram expulsar os demônios e disseram para o demônio: demônio, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse assim: ué, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E o demônio saltou sobre eles, arrancou-lhes a roupa, deixou-lhes nu, surrou-os e eles saíram envergonhados. Sabe por quê? Porque eles conheciam o nome de Jesus e conheciam o discípulo de Jesus chamado Paulo, mas eles não tinham conhecimento das palavras de Deus. É isso que nós precisamos. E aqui diz, no verso 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus está dizendo assim: que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã. O amor que vocês têm por mim é como a nuvem da manhã que logo passa. Aí Deus vai dizer: eu quero misericórdia, sacrifício? Não, eu quero o conhecimento de Deus, que vocês não têm. O amor de vocês é superficial, como uma nuvem que vai passando. Irmão, o assunto aqui é conhecimento. E Deus está falando: Efraim, Judá, ou seja, falando para toda a nação, falando para todos nós, vocês não são firmes, vocês não são constantes, vocês têm um conhecimentozinho, mas vocês não levam adiante, como ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles não fazem isso, irmão, mas nós temos que fazer. Esse é o nosso caminho, o caminho do sacerdócio. Depois o Senhor vai dizer também, numa outra passagem desse mesmo livro, se não me falha a memória, sim, lá no capítulo 4, vai dizer: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também
te rejeitei a ti, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Como tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma rejeição total a toda a linhagem. Deus se ira tanto, ou talvez vou usar outra expressão, uma pessoa é tão inútil diante de Deus, ela é tão inútil sem o conhecimento, que Deus, além de rejeitar ela, ainda rejeita os seus filhos. Irmão, sem ilusão, Geração Jesus Cristo é o primeiro ministério que ousou abrir uma biblioteca gratuita. Geração Jesus Cristo é o primeiro ministério com uma sala de vídeo gratuita. Geração Jesus Cristo é o primeiro ministério onde você tem um computador ali à tua disposição para você chegar e ouvir as mensagens que você quiser, a hora que quiser. Geração Jesus Cristo é um raro ministério que coloca todas as mensagens na internet, disponibilizadas para download gratuitamente, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento e desfaçam as obras do diabo. É isso que nós somos. Não se iluda com essas cadeiras que você senta. Elas não são para qualquer um. As cadeiras que você senta não são para qualquer um. Olha para o seu lado e veja quantas pessoas já sumiram. Não seja você mais um. E eu te garanto, sem conhecimento, sem dobrar os joelhos, sem buscar o reino de Deus, sem buscar conhecimento da Escritura, você será mais um. Aqui nesse lugar não tem projeto de Deus de reunir pessoas a balde. Não, aqui nesse lugar o projeto de Deus é reunir soldados, pessoas por onde passarem que façam a diferença, que quando abrir a boca todo mundo se assuste e se cale para te ouvir. Esse é o projeto de Deus nesse lugar. Por isso que todo dia aqui nós falamos de seleção, seleção, seleção e seleção. Observa aqui para concluirmos. Como disse aqui no verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os próprios holocaustos. Muitas pessoas estão querendo se iludir com holocaustos, sacrifícios. O que são os holocaustos? Os holocaustos, meu irmão, são as coisas visíveis. Muita gente está, eu dei o meu dízimo esse mês. Eu estou em paz com Deus. Poxa, eu dei uma oferta para a igreja especial. Como eu estou em paz com Deus. Um homem um dia construiu tantos celeiros e Jesus disse assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que Deus está pedindo são coisas espirituais. Deus não está muito preocupado com essa história de coisas naturais, materiais. E o que está mostrando aqui? Muita gente está se fiando naquilo que é visível, ou seja, os holocaustos. Mas o conhecimento de Deus, você não consegue ver. Você tem que se aplicar de maneira que isso penetre no seu interior e pelo abrir da sua boca, lembra o que o Senhor Jesus disse? Abre a tua boca e eu cá encherei. Veja bem, abrir a tua boca não é dizer que Ele vai botar palavras na tua boca sem que você saiba, não pensa nisso, que não é isso. Muita gente já se iludiu com isso. Eu não preciso aprender de nada. Se um dia eu tiver que ser levado diante do tribunal, Jesus vai me revelar. Não é assim que as coisas acontecem. Jesus revela trazendo-nos à memória aquilo que foi estudado, compreendido, entendido, porque nós não saímos por aí que nem loucos falando do que não sabemos. Nós pregamos um Deus que conhecemos, anunciamos aquilo que sabemos bem que está vivo, que é verdadeiro, que tem poder. Nós não andamos numa revelação louca, não. Andamos numa revelação palpável, com aquilo que já foi revelado no nosso interior. Então aqui está dizendo: eu quero conhecimento mais do que holocausto. Meu irmão, não traga bois, nem cordeiros para o altar de Deus. Não traga rios de dinheiros para o altar de Deus. Traga o teu espírito cheio do conhecimento de Deus.
para apresentar diante dele. Senão as pessoas, se você não tiver conhecimento e entendimento das coisas de Deus, você nem ouve o chamado de Deus, que nem em Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas quando Isaías ouviu isso, ele estava de joelhos orando, falando com Deus, buscando a face do Senhor. Só ele ouviu aquilo. Diante de toda uma nação, somente Isaías ouviu a convocação de Deus. Para nós concluirmos, então, ele diz, no verso 7, mas eles traspassaram o concerto, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram levianamente contra mim. O que Adão fez? Adão tinha uma palavra, não toque ali. Foi só isso que Adão tinha. O mandamento se resumia nisso: Adão, não toque ali, não toque naquilo ali. Adão foi leviano para com Deus. Aí Deus está falando que Efraim, Judá, toda a nação de Israel, que não guardou a sua revelação, o seu conhecimento, também se comportaram levianamente para com Deus. E se nós não valorizarmos, não prosseguirmos, não levarmos adiante o nosso crescimento espiritual, nós também vamos estar nos comportando levianamente para com o nosso Deus. Por quê? Porque Ele quer investir em nós para, através das nossas vidas, realizar as suas obras. Mas se não houver em nós conhecimento, isto não será possível. Amém, meu irmão? Então, nós vamos estar clamando, orando, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.